Olá, boa noite a todos. Mais um domingo, graças a meu bom Deus, né? Semana foi bem corrida, muito trabalho, graças a Deus. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada, com Jesus no coração, vencido mais esses desafios. Cada dia dessa semana vocês tenham evoluído um pouquinho, né? Que a gente evolui um pouquinho de cada dia, né? A gente precisa ser uma pessoa melhor todos os dias. Hoje a gente foi um pouquinho melhor, amanhã a gente vai ser mais um pouquinho melhor. E aí vamos nos ajudando, né? Uma semana bem cansativa, uma semana de muito trabalho. Eu fui no centro espírita ontem, graças a Deus, que eu tô fazendo tratamento espiritual. E hoje a gente faz o Evangelho no Lar, às 9 horas da noite. Graças a Deus. Aqui já tem a minha aguinha para ser fluidificada, mas também tem a minha garrafinha que eu trouxe lá do Centro Espírita. E é isso. Essa semana, graças a meu dom Deus, eu tive um entendimento maravilhoso, né? Que é a gente fazer o bem sem olhar a quem e ter um entendimento que a gente precisa fazer e não esperar nada em troca. É que cada vez que a gente vai aprendendo mais sobre o Espiritismo, a gente vai se aprofundando. Foi super interessante essa semana eu ter esse entendimento que a gente precisa fazer, inclusive no nosso trabalho também, né? A gente não precisa fazer o trabalho esperando que o outro, né, faça, que devolva em troca para você. Não, você tem que fazer o seu trabalho da melhor forma possível, que a pessoa fique satisfeita, que a pessoa fique feliz. E não fazer para esperar que a pessoa te dê algo em troca, né? Hoje, essa semana eu tive um aprofundamento melhor de que o que a gente precisa fazer para ajudar o próximo é sem querer nada de volta, mas isso lá de dentro do coração da gente. Então, todas as vezes que a gente fizer alguma coisa para alguma pessoa, não é esperar que essa pessoa te devolva, que dê algo em troca para você, né? Se você ajuda alguém, não é necessário que a pessoa te devolva com alguma coisa, né? Mas é isso. O Evangelho hoje, vamos tirar aqui numa folha aleatória, né? Vamos ver o que hoje nós temos para hoje. Que o nosso Mestre Jesus venha nos guiar e nos orientar. Aqui na página 131, convidar os pobres e os estropiados. Ele disse também àquele que o havia convidado: quando derdes a jantar ou a cear, para isso não convides nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que serão ricos, de modo que ele vos convide em seguida. Exatamente o que a gente estava falando, né? O seu turno é que assim retribua o que havia recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados,
os conchos e os cegos, e estarei felizes, porque não terão meios para vos retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. A gente estava falando de fazer e não esperar a retribuição, né? Então, aqui o evangelho de hoje, ele vem dizendo isso, né? Que a gente tem que dar aos pobres e não esperar nada em troca, né? Não podemos não esperar, né, fazer algo para os outros e o outro ser obrigado a te devolver algo em troca. E isso, essa semana eu fiquei muito, assim, entendendo muito que tudo que você tem que fazer para qualquer pessoa, não precisa que essa pessoa te devolva nada em troca. O Chico era assim, né? O Chico Xavier. Eu gosto muito de ouvir as histórias do Chico através da... Ai, agora me fugiu o nome dela. Eu sempre estou ouvindo as palestras. Maíse Braga. Nossa, as palestras da Maíse são maravilhosas, porque ela conta muitos casos do Chico Xavier, que era uma pessoa humilde de coração, humilde, que ajudava muito os pobres. Então, e hoje, assim, eu queria muito poder ajudar pessoas que sofrem com a alma, né? Que estão com depressão. Queria falar que Jesus, ele é um consolador, né? E que a doutrina espírita, ela é uma consoladora. Então, para essas pessoas que hoje sofrem, a gente tem uma palavra de conforto, né? Uma palavra de carinho, de amor para as pessoas que hoje estão sofrendo. É maravilhoso, né? Então, hoje o Evangelho, ele diz também que aquele que dá uma festa e chame os pobres para comer, né? É que você não vai receber nada em troca, que você vai ter. O em troca é a ressurreição, né? Retribuído na ressurreição dos justos. Eu ouvi muitas palestras essa semana, várias palestras muito maravilhosas da Maíse e da sede também, né? Dos discípulos da sede. Se vocês não seguirem, segue ele aqui, sede, CED, né? Segue eles, que eles fazem muitas palestras, os discípulos da sede. E as palestras da Maíse são maravilhosas. Quem nunca ouviu, procure aí no YouTube, Maíse Braga. Vocês vão ver que é uma pessoa muito iluminada. Eu aprendi muita coisa, eu melhorei muito, né? Eu digo que de 20 anos para cá, de 10 anos para cá, a gente olha para trás e fala, nossa, nós somos outras pessoas, né? Mas seguindo aqui, um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse, feliz aquele que comer do pão no reino de Deus. Quando fizerem um festim, disse Jesus, para eles não convidei os vossos amigos, mas os pobres e o estropiado. Estas palavras, absurdas se tornadas ao pé da letra, são sublimes, se nelas se procurar o Espírito. Jesus não podia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e os homens, incapazes de compreender as nuances delicadas do pensamento. Seria preciso imagem forte, produzindo o efeito de cores barrantes.
O fundo do pensamento se revela nestas palavras: sereis felizes porque não terão meios para vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem com vista a uma devolução, mas pelo único prazer de fazê-lo, para dar uma comparação surpreendente. Convidei para os vossos festins os pobres, porque sabei que estes não poderão nada vos retribuir. E por festins é preciso entender, não o repasto propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. É uma palavra maravilhosa, né? E que vocês tenham uma semana abençoada. Se puderem comentarem aqui, eu agradeço do fundo do coração o que a gente pode melhorar. E as pessoas que sofrem, que sofrem, se quiserem comentar também, podem comentar. Porque tem muita gente que hoje tem a casa farta, mas sofrem com a alma, sofrem com a ausência, né, de uma palavra, de um conforto. E essa é a intenção, né? Dar um conforto. Quem quiser falar, comentar aqui, pode comentar, que eu vou responder. Eu não prometo responder de imediato, né? E graças a meu bom Deus, uma semana cheia de trabalho, mas assim que eu tenho um tempinho, eu respondo, né? Se as pessoas quiserem falar, conversar, podem chamar aqui nas mensagens. E Deus abençoe.